Glória a Deus. Só uma meditação da paz de Jesus. Amém. Quem está feliz hoje, diga amém. Amém. Quem vai sair daqui mais feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Para nós sempre, queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ministrar em cima da leitura da palavra, amém? Muito feliz em ver algumas pessoas aqui hoje pela primeira vez, né? Eliane, Coutinho, Divalinhos da Santo André. É isso aí, glória a Deus. Seja bem-vindo, Eliane. Deus te abençoe muito, muito bem. Quem mais está aqui hoje? Elisângela? É isso? Elisângela? Abençoe, seja muito bem-vinda, tá? Aqui, gente, é uma família, né? Amém? Raquel, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aqui é uma família, né? Então nós gostamos muito, né, de ver todo mundo à vontade aqui. Deixa Deus falar com a gente aqui, amém? É isso aí, glória a Deus. Em breve teremos novidades aqui. Estou muito feliz porque nós temos orado aí, Deus tem dado respostas, amém, queridos? Isso é maravilhoso. Vamos lá então? A palavra de hoje está no Salmo número 1, Salmo 1, dos versículos 1 ao 6. Aí você vai falar, pastor, mas domingo retrasado você pregou isso aí, pegou o Salmo 1. É isso aí. E Deus então hoje traz de novo a mesma palavra, mas agora com outra versão, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Salmo número 1. Versículos 1 ao 6. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Senhor, te dou graças por esta manhã que mais uma vez nós temos, Pai, o privilégio de estar na tua casa. Como é bom saber que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, e o Senhor é aquele que nos escolheu para vivermos, Pai, coisas que o mundo não vive. Eu te peço, Deus, mais uma vez, que é exemplo da semana passada, a tua glória, Senhor, enche este lugar. Toque em corações, Pai, manifesta a tua vontade. Toque em cada um e mostra, Pai, que o teu amor, Senhor, é completo e ele sara a nossa alma. Desde já eu te agradeço e te peço, usa deste altar, Pai. Usa, Senhor, de tudo que nós temos e fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Pode tomar seu assento. Amada igreja, é impressionante, né? Eu sou fã da palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre tem algo novo a nos ensinar, né? Jesus, ele renova a cada manhã. Então, tem muitas pessoas que se enganam por aí, falando, eu já li, não preciso ler de novo. É enganação pura, porque quanto mais você lê, mais você descobre. Amém? Hoje Deus, eu estava lendo de novo isso daqui, e Deus começou a me revelar algumas coisas, né? Uma das coisas que Ele me disse, amém, queridos? É que nós não vivemos, né, o sobrenatural de Deus, porque a gente está acostumado com o pouco do mundo. O mundo oferece tão pouco, e a gente já se contenta com o pouco do mundo, e despreza a grandeza de Deus. Está entendendo? Então é isso. A gente acha, né, que um bom salário, nossa, eu estou bem, mas isso é um pouco, é muito pouco comparado ao que Deus tem para cada um de nós. Amém? E o que Ele traz para mim hoje é justamente uma reflexão disso que acabamos de ler, né? Porque a gente, a princípio, se você ler assim, por cima, você fala, glória a Deus, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não ando. E a gente acha que não, e a gente acha que não está inserido nisso daqui. E de repente a nossa vida não vai. E tudo que você faz não dá certo, não prospera. E você fala, mas o que eu estou fazendo? Estou indo na igreja todo dia. Não é questão de ir à igreja ou não ir à igreja. Ir à igreja é uma prova, né, de que você reconhece que você precisa de Deus, né? E você vem à igreja para ser abastecido. Mas não é isso que vai mudar a nossa história. O que vai mudar a nossa história é a prática da palavra, é colocar os princípios de Deus em ação nas nossas vidas. Amém? E o que Deus me mostra hoje? Para você entender mais ou menos, né?
Quem aqui já teve uma unha encravada? Quase todo mundo, né? Fala misericórdia. Meu Deus do céu. Quem já teve uma unha encravada com um pedaço de carne crescendo em cima da unha, assim, ó? Quem já teve? Meu Deus do céu, meu Deus, o que é isso? Então Deus, Ele me mostra exatamente isso, queridos. Nós precisamos, para receber a palavra, para você receber a palavra hoje, e sair daqui assim, ó, que alívio, né? Nós precisamos entender que precisa de um processo. Nós servimos a um Deus, né? A um Deus de propósitos, né? Então tem um processo que nós temos que passar. Ninguém vai receber a cura se no primeiro não receber a dor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? É como assim? Então eu já tive isso, por isso que Deus falou muito comigo a respeito disso, né? Então eu passava remédio, fazia um monte de coisas, mas não tem jeito. Quem tem uma unha encravada sabe que só um podólogo vai resolver teu caso. É ou não é? E ele não tem dó de você. Misericórdia. Eu tive uma vez esse problema e ao ir ao podólogo, né? Então achando que ela era uma mulher delicada, tal, ela vai cuidar de mim, né? Ela começou a passar, enfiar um alicate assim de bico que foi cortando a unha e foi puxar. Agora vai doer. Eita, meu Deus, eu suava frio. Só que tem o antes e o depois do processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Antes do processo, meu Deus, eu andava mancando, não podia encostar meu dedo em nada. Obrigado, filho. Quem está entendendo? Amém? Eu andava mancando. E depois do processo, depois daquela dor insuportável, quando ela tirou aquele pedaço de unha que estava dentro da carne, da carne, quando ela arrancou aquilo, meu Deus, eu falei, o que é isso? O que foi isso? Porque a dor passa e vem aquele alívio, vem aquela maravilha. Você fala, meu Deus, o que é isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, Deus me trouxe essa comparação da unha encravada. Mas quem já teve filho aqui de parto natural, deve ser a mesma coisa. Não é? Eu imagino, o homem não sabe o que é isso. Mas, Não. A mesma coisa, presta atenção, não. É a mesma coisa a dor que você sente e o alívio que você sente. É ou não é? A mulher que vai ter um parto, a gente ouve, né, os gritos, mas depois que nasce o bebê, pronto, tá tudo bem. É isso que eu quis dizer, Paula. A Nancy fez cesárea, né? E cesárea tem que ficar lá, cicatrizando e tal. É demorado. Mas quem tem parto normal, o bebê nasceu pronto, está curado, está sarado. É ou não é? Essa comparação, pelo amor de Deus, você que está em casa aí não entende. Não, filho não é unha encravada, pelo amor de Deus, filho é bênção. Amém? Gente, não entenda isso, né? Hoje, Deus traz de novo essa palavra, mas Ele traz assim, olha, filho, fala para a igreja, quem aqui primeiro eu vou ter que cavocar. Quem está preparado aí? Amém? Fala assim, primeiro eu vou ter que cavocar. É igual a podóloga, ela vai cavocar a unha ali, ó. Ela vai enfiar o alicate e vai pegar, e vai puxar, e vai arrancar, vai ficar um buraco. Quem recebe isso nessa manhã em nome de Jesus? Amém? Você está preparado aí? Deus vai cavucar, vai deixar um buraco. Mas depois Ele vai preencher esse buraco com a glória dEle, com a presença de Deus. Amém? Vamos lá então. Vamos analisar, né? Por que é importante isso, queridos? Porque nós estamos vivendo algumas coisas novas, né? É ou não é? Nós temos visto aí coisas aparecendo, surgindo nessa doença, essa pandemia, né? Que a gente acha que está curado, de repente não está curado, e cada um se comporta de um jeito, e a gente fica, meu Deus, o que é isso? E Deus deixa muito claro que isso é um princípio das dores. Nós estamos vivendo uma época do princípio das dores que Jesus falou. Amém? Depois dessa vai vir outra e já está se preparando o cenário aí para a vinda do anticristo. Então nós que somos igreja, a gente precisa acordar enquanto é tempo. Amém? Acordar. Porque Deus deixa muito claro, né, que nós precisamos. Eu quero ser o bem-aventurado da Bíblia. Quem quer ser o bem-aventurado aqui? Amém? O que é um bem-aventurado? É um sortudo, é uma pessoa de sorte, é uma pessoa que é abençoada em tudo. Amém? Então Deus está falando, olha, a vontade dEle tem pressa em nos abençoar. A vontade de Deus é que todos nós aqui sejamos os bem-aventurados da Bíblia. Só que nós precisamos passar pelo processo. Amém? Não tem jeito, né? Então vamos lá. Olha aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
E aí você fala, ufa, não é comigo, né? Eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Agora eu quero te dizer, né? Quem aqui já deixou Deus para depois, para ficar com um parente? Não precisa levantar a mão, né? Só vai pensando, né? Ah, você estava pronto para ir para a igreja, chegou um parente, você fala, eu já não vou não, o pastor vai entender. Né? Presta atenção nisso. Bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É alguém que olha para você e fala assim, não, isso Deus não liga, isso não tem nada não. O pastor não vai sentir tua falta. A igreja é grande, tem 500 membros, né, Glaucia? Né? Aí o Michael e a Glaucia, né, que estavam congregando na videira, se Deus quiser e tudo der certo, eles vão estar com a gente agora. Mas era uma igreja de 500 membros, e agora eles estão vindo para cá para uma igreja de poucos membros, e aqui é lógico que o pastor sente falta de quem falta, amém? Então presta atenção, quem aqui já deixou Deus para depois? É deixar Deus para depois, mas é por uma boa causa, mas você deixou Deus para depois, presta atenção nisso, amém? Eu falei já semana passada, o inferno está cheio de boas intenções, é ou não é? Está lotado, né? Quem aqui já deixou de dizimar, porque ouviu alguém que nunca dizimou, mas tem uma vida abençoada? Tem muita gente que nunca dizimou, mas tem uma vida próspera, bonita. E você então sempre foi fiel, dizimista. Aí você começou a ouvir, puxa, eu não dizimo, olha a minha vida como está boa, né? Quantas pessoas já deixaram de dizimar porque ouviram o conselho dos ímpios? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Então qual é o conselho dos ímpios? Você está dando dinheiro para pastor, sai desse negócio, para de dizimar. Eu não dizimo, a minha vida como está boa. Esse é o conselho dos ímpios. E quantas pessoas que eram fiéis e de repente, por ouvir o conselho dos ímpios, parou de ser fiel? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu falei, Deus primeiro ele vai cavucar e depois ele vai encher, tá? Quem por exemplo, já deixou alguma, não precisa levantar a mão, tá? Quem aqui sabe, né? Já deixou de servir a Deus, de fazer a obra, porque ouviu de alguém, o pastor está te explorando, né? Quantas pessoas eram uma bênção, e vinha para a igreja e fazia tudo, e abria a igreja, fechava a igreja, e mexe aqui, mexe ali, aí começa a ouvir, o pastor está te explorando, e aí para de fazer a obra. Está ouvindo o conselho dos ímpios? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Deus deixou muito claro isso, gente. Então a gente precisa entender, peraí, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é exclusivo. A gente precisa entender que você serve um Deus exclusivo. Ele quer exclusividade na tua vida. Amém? Jesus falou, quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Então, o amor que nós temos pela família, pelos parentes, é bom e é necessário, nós temos que ter. Mas nada pode tirar Deus do seu trono. Amém? Então, presta atenção nisso, olha. Deus é o número 1 na minha e na sua vida. Mas quando a gente começa a deixar de fazer aquilo que fazia parte do primeiro amor. O primeiro amor, eu estou envolvido na obra, estou envolvido isso daqui, gente, serve para a gente tá sempre firme. Quem está entendendo? Amém? Quanto mais eu me envolvo com a obra, mais firme eu fico, com mais vontade eu fico. Então Deus está falando, olha, né? Fala para a igreja que muitas pessoas despercebidamente estão seguindo o conselho dos ímpios. E aí o que acontece? Você não consegue ver a resposta de Deus. Você está tendo uma vida aparentemente com Deus, mas sem Deus. Você está tendo uma vida infrutífera. Você está tendo uma vida onde você vê todo mundo dando testemunhos, mas você não dá. O seu testemunho não chega. E onde que está o erro? Pastor, acho que eu vou sair dessa igreja. Aí já vem de novo o conselho dos ímpios, né? O conselho dos ímpios é para isso. É para desviar você daquilo que estava agradando a Deus. Amém, igreja? Então olha só. Estou só no primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ninguém trabalha na igreja e só você trabalha. Mas eu vou continuar trabalhando porque eu sei que eu tenho um chamado de Deus. Amém? Ninguém cozinha mais, mas eu vou cozinhar porque eu sei que eu tenho um chamado de Deus. Ninguém limpa a igreja, mas eu vou limpar porque eu sei que eu tenho um chamado de Deus. Então, né? Chegou um parente na sua casa na hora do culto, vamos comigo para a igreja? Não vou. Então fica aqui, a chave está aqui, eu volto já. Mas eu tenho um compromisso com Deus.
Amém, queridos? Então isso começa a fazer a diferença entre uns e outros. A Bíblia fala muito claro, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É ou não é? Amém? Glória a Deus. Então, esquece esse negócio, o pastor está te explorando. Que é isso, né? A gente faz a obra e a gente tem que entender que a igreja é do Senhor. Nós somos participantes de uma igreja que é do Senhor. Amém? E cada vez que você faz qualquer coisa na obra, você está fazendo para o Senhor. Jesus falou que se você der um copo de água fria para qualquer um dos seus pequeninos, né? Você vai receber galardão de profeta. Amém? Jesus falou: estive com fome e com sede e deste-me de comer, estive com frio e vestiste-me, estive enfermo e foste me visitar. E aí você vai falar: eu não lembro, Jesus, de ter feito isso para o Senhor. E aí ele fala: quando você fez para qualquer um dos meus pequeninos, você fez a mim. Amém? Então comece a entender, gente, que isso aqui é um corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Amém? E se nós não temos mais, né, prazer em participar de algumas coisas, talvez, né, faz uma autoanálise e talvez você esteja ouvindo o conselho dos ímpios. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu quero viver milagres. Quem quer viver milagres aqui? Quem quer viver respostas de Deus? Quem quer ver o céu se abrindo aqui nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Está começando a cavucar aí, certo? Deus está começando a cavucar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda, no caminho dos pecadores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter é deixar-se parar, né? Eu estou envolvido, eu estou andando, eu estou olhando para o alvo, estou caminhando, mas de repente eu parei. Por que eu parei? Né? Nem se detém no caminho dos pecadores. Quem aqui nunca cedeu a um convite conscientemente, né, para você fazer alguma coisa que não é aprovada por Deus, mas você, eu vou. Quem aqui já não, né, aceitou um convite desse? Não é? Vai ter uma festa aí, não sei o que tal, vamos lá, né? Mas você tem um compromisso com a obra. Não, mas eu vou e tudo bem. Isso é se deter no caminho dos pecadores. Amém, queridos? É se deter. A gente se engana muitas vezes, né? Falando, Deus não vai ligar para isso, né? Mas nós servimos a um Deus de princípios, né? Tá passando aquela novela na Record maravilhosa, né? Que chama Gênesis, né? Ali, é lógico, não é uma leitura bíblica, que vai ter muita coisa que você vai olhar e falar, mas não bate com a Bíblia. Mas longe de ser heresia, né? Eles têm que acrescentar coisas para a gente tentar entender algumas coisas. E ali eu pude ver claramente, quem assistiu aquela parte onde Adão ele se arrepende ali, começa a chorar e cantar no Jardim da Inocência, né? Puxa vida, que arrependimento genuíno. Ele chorou, eu chorei junto com ele. Mas você vê que Deus é um Deus de princípio. Ele falou, olha, não, agora você vai ter que viver do teu suor. Então Deus ele perdoa, mas ele é um Deus de princípios. Amém, queridos? Então isso é maravilhoso. E a gente tem que entender isso, né? O nosso Deus é um Deus de princípios. Então, presta muita atenção aos convites que você recebe, né? Você é uma bênção, você está na igreja sempre, está nos cultos sempre, mas de repente você aceita um convite para uma bebedeira, né? Pastor, mas não pode? A Bíblia é muito clara, gente, é muito clara, né? Os beberrões não herdarão o reino dos céus. O que é um beberrão? Uma pessoa que bebe constantemente, é uma pessoa que tem o vício, qualquer vício, bebida, drogas, eu sou viciado em pessoas, sou viciado em programas de televisão, qualquer vício coloca Deus em segundo plano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, quem aqui nunca, né, fala assim, eu estão me chamando para ir beber uma cervejada, aí eu vou, não pega nada. Então, é o que a Bíblia está dizendo, olha, é se deter no caminho dos pecadores, né? É você parar e dar sua atenção e dar minutos da sua vida para pornografia. É você parar e dar minutos da sua vida para sexo ilícito, né? E você pode achar que eu estou falando um absurdo aqui, pastor. É um absurdo, mas quantos casamentos cristãos são destruídos por traição? Fala para mim. Você nunca viu isso? Quantos pastores caem em adultério por aí? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, isso é muito sério. É muito sério.
né? A gente vê casamentos sendo destruídos, né, de pessoas cristãs, porque entrou uma terceira pessoa no meio. Isso, gente, justamente se deter no caminho dos pecadores. Todo mundo está fazendo tudo errado, mas você parou e deu atenção para quem está fazendo errado, e você começa a fazer errado. Amém? E aí você vem 10 anos na igreja e a tua resposta não vem. Deus não muda a tua história e nada acontece. Então hoje Deus está nos preparando para vivermos, né, dias melhores. Quem crê nisso? Amém? Em nome de Jesus, né? Olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Amém? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, isso eu não faço. O que é isso? Quem aqui nunca se fez passar despercebido em algum lugar, né? Para ninguém perceber que você era cristão, né? Porque ia causar um certo constrangimento, porque alguém ia julgar você, alguém ia rir de você, e de repente você ficou quieto, né? Você nem disfarçou, mas você ficou quieto. Você não falou nada, né? Contaram uma piada lá ridícula e você deu risada para fazer parte da turma. Está entendendo o que eu estou falando? Quantas pessoas que professam a sua fé em Cristo, mas lá no mundo, lá fora, né, quer fazer pior do que todo mundo, quer mostrar que tem mais experiência, mais malandragem, quer mostrar que não é um coitadinho, uma ovelhinha na igreja. Amém? Então presta muita atenção nisso, que é o que Deus tem revelado, né? Olha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tem muita gente fazendo muita coisa do jeito que acha que tem que ser, né? Mas Deus está falando que a resposta só vem para quem obedece. Amém? Achar uma coisa e obedecer a outra, né? Olha aqui, quantas pessoas têm uma vida dupla por aí? Quantas pessoas? Não é verdade? É uma bênção na igreja, né? Tem gente que ora, que ministra, que canta, que louva, que dança, que prega a palavra dentro da igreja, mas lá fora ninguém sabe que a pessoa congrega, porque ela se faz passar como todo mundo, né? Então preste muita atenção, você que é jovem, você que tem uma vida com Deus aqui, mas lá fora você é envolvido, né, com os amigos. Toma muito cuidado com isso. A gente está cansado de ver, né, jovens da igreja escandalizando por aí. Não é? E como a gente vê? Por que isso acontece? Porque se assenta na roda dos escarnecedores, não sabe dividir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então isso é muito sério. Por quê? Porque nós acabamos aceitando tudo que Deus não aceita. Tudo que Deus não aceita, a gente aceita. Não, mas Deus entende. E essa ideia de que Deus entende, né, já é uma ideia de adaptar o evangelho à nossa vontade. É o homem no centro de tudo. E na verdade tem que ser Deus no centro de tudo. Amém, igreja? Nada de homem no centro de tudo, né? Então, a gente vê, e o pior de tudo, a gente começa a ver igrejas que estão aceitando tudo só para ter muitos membros, né? Então, preste muita atenção, né? Qual é o tipo de convivência que você tem, onde você está inserido, né? Você tem feito a diferença ou não? Ou você se passa despercebido, ou você é como todo mundo, ou ninguém percebe que você é diferente, né? Porque nós precisamos entender que se Jesus falou que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Ele quis dizer, olha, onde tem trevas e você chegar, a luz vai chegar. Amém? Onde tiver pessoas desanimadas e você chegar, as pessoas vão se animar, porque o sal tem esse poder. O sal tem o poder de trazer sede às pessoas que estão fracas. Amém? Então é isso. O que é ser sal? É você salgar a vida de uma pessoa com a verdade que habita em ti, com a luz que resplandece em ti, com a palavra que emana de dentro de ti. Quanto mais você fala de Deus, mais o Espírito Santo ganha força dentro de você, e mais Ele toca em pessoas. Isso é sua experiência que a gente tem que buscar. Um dia eu sempre trabalhei com vendas. Um dia eu estava lá no começo de tudo. Eu comecei a ir na igreja e comecei a sentir aquele primeiro amor, e eu estava cheio do Espírito Santo. E um dia eu estava lá em Ouro Fino, numa farmácia lá, atendendo lá um cliente, e chegou um balconista lá e começou a contar a experiência que ele teve, que ele desistiu da vida e de repente ele saiu andando pelo mundo, fugiu de casa, e
saiu por aí esperando a morte chegar. E de repente ele disse que ele passou na frente de uma igreja. E alguma coisa prendeu ele na porta da igreja. E ele disse que ele começou a ouvir aquilo. E alguma coisa puxou ele para dentro da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? E disse que quando ele sentou no último banco lá, disse que o pastor que estava na igreja começou a falar a vida dele todinha. E ele falou, o que é isso? E quanto mais ele falava, mais o Espírito Santo começou a encher aquela farmácia, gente. Gente, eu fui sendo cheio do Espírito Santo só de ouvir aquele rapaz contar. Amém? Então nós temos esse poder. Você tem o poder de ser sal, de salgar a terra. Amém? Quando você tem verdade com Deus, quando você tem intimidade com Deus, você começa a abrir tua boca e falar, puxa, eu fui na igreja domingo e Deus me falou assim comigo e eu estava precisando de um milagre e Deus foi. E aconteceu. Você começa a falar, a glória de Deus começa a te encher e você começa a fluir rios de água viva. Jesus falou, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E é isso que nós precisamos, queridos. O que está fluindo de você nos últimos dias? Jesus está às portas. E cadê aquela igreja que flui águas vivas? Cadê aquele povo que adora a Deus em espírito e em verdade, que sai daqui, mas a igreja continua dentro de você? Cadê aquele povo que tem brilho nos olhos? Aquele povo que ora e é cheio do Espírito Santo na hora. O céu se abre, o fogo desce. E por que isso não está acontecendo? Porque nós temos feito tudo ao contrário. Olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É não andar. É não se deter, é não parar no caminho dos pecadores. É não se assentar à roda dos escarnecedores. Amém, igreja? Então Deus está falando, olha, quem quer ser um bem-aventurado aqui em nome de Jesus? Eu quero. Amém? Então recebe esse tratamento. Deus está cavucando você. Ele está mostrando, olha, isso aqui pega todo mundo. Pega você também, pastor. Eu falei, amém, Senhor. Pega mesmo. Quantas vezes eu fiz coisas assim já? Amém? Mas nessa manhã Deus está falando, olha, a primeira parte é a parte do cavucar. Ele está cavucando. Agora ele vai começar a sarar você. Você crê? Em nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, fala assim, Senhor, eu quero aprender. Olha a minha vida aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Então Deus primeiro Ele revela as partes da nossa vida que tem que ser mudadas. E agora Ele vai falar, olha, faz isso que você verá a glória de Deus. Amém? Olha aqui, ó, versículo 2. Antes, tem seu prazer. Aonde? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Amém? O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Aqui, olha, isso aqui é a lei do Senhor. Amém? Então, o meu prazer é nas escrituras, é descobrir o que Deus está falando aqui. O que Deus está falando aqui, pastor? Eu tenho que entender. Então, eu tenho que ter prazer nisso. E não ler por obrigação, não ler por hábito, não buscar a face de Deus religiosamente, como marcando cartão de ponto, mas não, é ter prazer, é falar, nossa, eu não vejo a hora de chegar no culto. Amém? Tem uma pessoa com a gente aqui que estava afastado do evangelho e começou a ouvir os cultos online. Amém, queridos? E sabe o que eu ouço ultimamente? Eu não vejo a hora que chega quinta-feira para chegar a hora do culto. Amém? Então nós precisamos disso. Você tem que medir como está a tua fome, a tua sede. E isso é muito sério, queridos, porque você vai ver no final ali que é normal, sabe, pessoas que estão esfriando na fé, pessoas que estão faltando aos cultos, deixando de congregar. Sabe por que isso está acontecendo? Porque Jesus está voltando. Amém? Então, vamos lá, eu não vou ser pego de surpresa, olha. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Sabe, todos nós queremos milagres, mas nem todos nós gostamos de fazer o que o Senhor nos instrui, né? Eu quero milagre, mas eu não faço o que o Senhor me instrui, né? Por exemplo, olha, a gente começou aqui toda segunda-feira, das 7 às 8, né? Era das 7h30 às 8h30. Agora, por causa da fase vermelha, vai ser das 7 às 8, né?
1 hora de oração. A gente pega uma palavra de Deus bem rápida, 10 minutinhos, lê uma palavra de Deus, entende e começa a orar. É oração para Deus sarar nossas famílias. Esse aqui é o ano das famílias, eu creio, foi profetizado. Deus vai restaurar famílias aqui nesse lugar. Amém? Toda segunda-feira aqui nós estamos fazendo um culto de oração. Amanhã vai ter de novo, das 7 às 8. Amém? E cadê o povo para orar? Cadê o povo? Né? Quantas vezes só está eu e a Nancy aqui orando? Então, queridos, é isso, é meditar na lei do Senhor dia e noite. Puxa vida, é um culto de oração, pastor. Eu não consigo orar em casa. Pastor, seja sincero, é difícil orar em casa. Em casa você fala, eu vou orar, e vem pensamentos, e vem coisas, e pessoas falam com você, e você acaba, o pensamento começa a vagar, e você não consegue orar. Não é? Então fala, não, eu vou lá, eu vou fazer um propósito com Deus. Senhor, eu vou deixar de lado essas coisas que eu tenho fazendo, e eu vou começar, sabe, a orar todos os dias. Começa vindo na igreja, toda segunda-feira. Nós vamos estar aqui. Amém? Enquanto nós estamos aqui orando, o carro de missão está saindo para entregar 80 marmitex toda segunda-feira. Amém, querido? E é isso, nós temos que guerrear. Essa guerra aqui é do Senhor. Amém? Nós temos que viver. Eu não me conformo enquanto eu não viver o que está em Mateus 6,33. É bonita a palavra. Olha que palavra linda, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que palavra linda. Mas quem está buscando primeiro o reino de Deus? Quem? Amém, igreja? Então é isso, olha. Nós queremos milagres. Quem quer milagre aqui? Eu quero. Quem crê que Deus não mudou, que Ele continua fazendo milagre? Quem crê nisso? Amém. Então, querido, se Deus não mudou e Ele continua fazendo milagres, o problema está em nós. Nós temos que mudar. Amém? É Mateus 6,33, olha. Jesus está falando, eu sei que você precisa de roupa, eu sei que você precisa de comida, eu sei que você precisa de carro, eu sei que você precisa de tudo. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso, todas essas coisas, eu acrescento na tua vida. Amém? Vamos entender que Deus, Ele não abre mão da prioridade. Ele tem que ser o número 1 nas nossas vidas. Olha lá. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, se colocar, né, no rumo certo, só depende de mim e de você. Se eu entender assim, olha, Deus, Ele abriu um buraco dentro de mim aqui agora, porque eu estou me preenchendo de coisas mundanas. Mas hoje não, hoje Deus vai fazer um buraco e vai me encher. Se você entender, tudo isso que vem agora é herança tua. Tudo isso que vem agora, Deus deixou escrito para você tomar posse em nome de Jesus. Amém? Olha aqui o versículo 3, ó. Se você não fizer tais aberrações, né, abominações, se você não se assentar à roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, amém? Não participar, né, da roda dos escarnecedores, se você se desviar do mal, se você colocar Deus em primeiro lugar, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Olha o versículo 3. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está entendendo? Uma árvore, quando ela é plantada perto da água, assim, ela puxa a força dela, as raízes puxam, né, a água que ela precisa para crescer. E essa árvore é diferente das outras. Essa árvore não resseca, essa árvore não fica com as folhas amarelas, essa árvore não perde folhas, não perde frutos, porque ela está sendo alimentada constantemente pelos rios de água que estão próximos a ela. Amém, queridos? Então está falando, olha, se você fizer isso, você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. No tempo de Deus, queridos, você só precisa esperar, só precisa buscar, só precisa adorar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E no tempo de Deus, a sua lapidação vai sendo feita. Sabe, nós somos como uma pedra bruta, né? O meu pastor, o pai da Paula, que já está com Deus, né? Eu nunca vou esquecer de falar, irmão, o dia que Deus te escolheu é porque não tinha ninguém pior do que você naquele dia.
Porque Deus escolhe os pequenos, os loucos, a palavra da semana passada, os fracos, para confundir os fortes. Amém? Então nós estamos sendo lapidados. Deus me chamou, Ele te chamou. E agora então Ele começa a te lapidar a partir da tua confirmação, a partir do teu sim, a partir da tua abnegação. Que Jesus falou, olha, quem quiser vir após mim, negue-se todos os dias. Sabe, o negue-se todos os dias é você querer fazer alguma coisa errada e falar, não vou fazer. Não vou fazer por amor de Deus. Não vou fazer porque tem um Deus na minha vida. É você olhar para isso e falar, Deus, né? Eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, Jesus fala muito claramente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me siga. É uma vida de renúncias. Não existe evangelho sem cruz, queridos. Não existe. Esse evangelho de promessas, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus pode até fazer, mas o que me interessa é se eu vou entrar no céu. Amém? Então não existe evangelho sem renúncia, né? Nós estamos sendo lapidados. A lapidação vai acontecendo dia após dia. A nossa língua vai sendo purificada, os nossos pensamentos vão sendo purificados, os nossos olhos vão sendo purificados, o nosso coração vai sendo purificado. E você percebe essa mudança no dia a dia. Você não perdoava e agora você começa a perdoar. Aleluia, aleluia, amém. Você não entendia, você começa a entender. Você começa a deixar Deus ser o juiz da tua vida. Estão te injustiçando. Você vai orar, você não vai mais querer fazer justiça com as tuas mãos. Você vai orar a Deus e vai falar, Deus, seja o meu juiz, seja o meu advogado. Amém? Então isso é a lapidação que vai acontecendo na nossa vida. Porque quem é crente só de domingo, né, só tem paz no domingo. Mas quem é crente todos os dias, né, a glória de Deus, a paz do Senhor vai estar com você todos os dias. Aonde você estiver, a paz vai te acompanhar. Aonde você estiver, a esperança vai brotar, vai fluir. Aonde você estiver, a temperança vai acontecer. Você vai ser o dono das suas atitudes. Amém? Esse negócio de ser explosivo, mexeu comigo, eu vou explodir, eu rodo a baiana, isso não existe mais. Porque você vai ter autodomínio da tua vida, dos teus pensamentos. Dá vontade de xingar, mas você não xinga. Amém? Dá vontade de brigar, mas você não briga. Dá vontade de falar um monte de besteira, mas você não fala. Por quê? Porque você crê que Deus é na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está recebendo aí, diga amém. Ele será o seu Deus. Olha, e aí vem, olha, as suas folhas não cairão, né? Quer dizer, a tua alegria não vai ser só de domingo, vai ser todos os dias. Amém? As tuas folhas não cairão. E tudo que você fizer vai prosperar. Olha que promessa, igreja. Eu quero viver essa promessa. Eu quero saber que onde eu puser a minha mão, Deus vai abençoar e tudo vai dar certo. Amém? Mas só depende de mim e de você. Então, vamos tomar posse. Porque eu creio, olha, a sua família vai dar certo em nome de Jesus. Amém? A tua família é propriedade tua. E Deus está falando, tudo o que você fizer prosperará. A tua família vai prosperar, vai dar certo. O teu emprego vai dar certo em nome de Jesus. O seu relacionamento vai dar certo em nome de Jesus. Os seus estudos vão dar certo. O seu projeto vai dar certo. Amém? Você já deu certo em nome de Jesus. Amém? É olhar para dentro de você e falar, não, eu já dei certo. Tudo vai dar certo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Quem está recebendo aí? Só que nesse exato momento, tudo é uma questão de fé. E existe uma batalha espiritual sendo travada. E nesse exato momento, Deus me mostra, né, que o inimigo está tentando te fazer duvidar da palavra. O inimigo está tentando te fazer falar assim, eu acho que o pastor está falando isso só para me prender. Ele está tentando fazer isso. Amém? Mas toma muito cuidado, porque a palavra de Deus continua, né, nos instruindo. E ele diz no versículo 5, olha, versículo 5. Porque os ímpios não subsistirão, não resistirão no juízo, né? Então um dia todos nós seremos julgados diante do trono de Deus. E os ímpios, né, quer dizer, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, não vão resistir. Amém? Mas antes do juízo, né,
Aqui está falando, olha, nem dos pecadores na congregação dos santos, dos justos. Amém? Então por que muitas pessoas estão desistindo do evangelho? Porque os pecadores não resistirão na congregação dos justos. Está entendendo o que eu estou falando? Querido, você quer uma coisa que vai te tirar da igreja, te tirar da vontade de Deus? É o pecado. O pecado, ele vem disfarçado de coisas boas, mas ele coloca Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. E o pecado te afasta de Deus. E o pecado é um muro que te separa de Deus. E se você estiver brincando com o pecado, então receba a palavra nessa manhã e fala: Deus, pode me cavocar, Deus, e pode me preencher. Me ajuda a consertar as áreas da minha vida que estão sendo prejudiciais à minha vida. Amém, igreja? Você vai falar isso para Deus. E Deus então, ele é poderoso. Se ele vê que o teu coração está decidido a avançar, a vencer, você viverá grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Olha o que fala em Hebreus 11:6. Você tem que ter fé para acreditar na palavra. Você tem que olhar para a palavra e falar: não, Deus, fala comigo. Eu acredito cegamente. Eu vou fazer tudo isso, Deus, porque eu quero viver as tuas promessas. Amém? Olha só, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Quem aqui crê que Deus existe? Amém? Se você crê, isso é fé. Se você crê verdadeiramente que Deus existe, que Jesus é Deus, e Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso é fé. Se você crê que Jesus está aqui nessa manhã, isso é fé. Amém? E se você tem essa fé em Deus, e se você recebe a palavra e fala: não, Deus, eu vou deixar de ouvir o conselho dos ímpios, eu vou deixar de praticar tais coisas, eu vou deixar de me assentar na roda dos escarnecedores, eu vou deixar tudo isso de lado, Deus. Então, amém? Você vai viver o que essa palavra diz. Olha, sem fé, tudo isso é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Amém? Olha o que é isso, que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, do dicionário. Olha, é característica do que galardoa. Confere galardão, prêmio, recompensa. Amém? A algo ou alguém. Então você está vendo aqui que a Bíblia revela um Deus que Ele se contenta tanto quando você dá ouvidos a Ele, quando você crê nele, que Ele não se conforma enquanto não te abençoar com milagres, com promessas, com respostas, para que o mundo veja que Ele é Deus na tua vida. Amém? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele é presenteador de todos aqueles que o buscam. Então a promessa de Deus é que se você hoje simplesmente decidir o obedecer: Senhor, eu quero te obedecer. Amém? Eu quero te obedecer. Essa obediência alegra tanto o coração de Deus, tanto que Ele começa a liberar presentes. Ele vai te encher de presentes, Ele vai te encher de respostas, Ele vai te encher de milagres, em nome de Jesus. Amém? Então eu não sei qual é. Tem gente que fala assim, partindo do princípio, né? Isso não existe, né? Então eu não sei qual é o princípio para você hoje. Qual é o princípio? De repente você enxergou hoje que a sua vida precisa ser refeita. Deus, eu tenho feito tudo errado. Não tenha vergonha de Deus. Amém? Você não vai ter que levantar a tua mão, vir aqui na frente, se expor a ninguém. Você não vai ter que fazer nada disso. Mas você tem que ser sincero com Deus. Amém? E de repente você vai ver que você está colocando família na frente de Deus. Está colocando filhos na frente de Deus. Você está colocando negócios na frente de Deus. Está colocando dinheiro na frente de Deus. Está colocando programas de televisão na frente de Deus. Amém? E você está perguntando: Deus, por que Deus não me abençoa? Por que o Senhor não está respondendo as minhas orações, Senhor? Então nessa manhã Deus já respondeu. Amém? E você então vai tomar posse pela fé. Salmo número 1. Não esquece esse salmo. Chega na tua casa, abre a Bíblia e leia. Leia na segunda, leia na terça, leia na quarta, leia na quinta, leia na sexta. Fala: Deus, fala comigo de novo, eu tenho que aprender. Eu
faço questão, eu não abro mão de ser um bem-aventurado segundo a ótica de Deus. Amém?